Pense em um cenário de alta tensão no Oriente Médio. O Hezbollah acaba de lançar um ataque massivo contra Israel, utilizando mísseis direcionados ao norte do país, agravando um conflito que já envolvia outros atores. Em resposta, Israel não apenas intensifica seus bombardeios ao sul do Líbano, mas também se prepara para uma possível retaliação contra o Irã, que é um dos principais apoiadores do Hezbollah. Isso traz o risco de um conflito ainda maior, que pode envolver toda a região, com consequências humanitárias devastadoras e desestabilização geopolítica. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o evangelista Jesusmar Moreira, da Conamad, e este é o canal Reflexões Bíblicas. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa situação explosiva entre Israel, Hezbollah e Irã. Fiquem comigo até o final, porque a última informação que vou trazer é a mais importante e pode mudar a forma como você entende esse cenário complexo. Mas antes de continuarmos, peço que se inscrevam no canal Reflexões Bíblicas. Deixem seu like e compartilhem esta mensagem para que mais pessoas possam entender a profundidade deste momento que estamos vivendo. Vamos fazer uma breve oração para pedir a orientação de Deus sobre o que vamos discutir aqui hoje. Feche os seus olhos e levante suas mãos. Senhor, pedimos que a Tua paz esteja sobre cada um que nos acompanha e que possamos entender os Teus propósitos em meio a esses tempos difíceis. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e dá-nos sabedoria para discernir os Teus sinais. Em nome de Jesus, amém. Após os intensos ataques do Hezbollah, Israel respondeu com uma série de bombardeios direcionados ao sul do Líbano, onde o grupo mantém suas bases de operação. O objetivo declarado pelas forças de defesa de Israel é enfraquecer a capacidade do Hezbollah de lançar novos ataques, desmantelando a infraestrutura militar do grupo. Enquanto isso, milhares de civis libaneses são forçados a deixar suas casas em busca de refúgio, gerando uma crise humanitária sem precedentes na região. Mais de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas, e a situação nos campos de refugiados e nas áreas costeiras de Beirute é desesperadora. O Irã, que apoia o Hezbollah com recursos e treinamento, é visto como o próximo alvo potencial de uma ação militar israelense. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou claro que qualquer ação do Irã será respondida com força. Isso aumenta o temor de uma guerra mais ampla, que poderia envolver outras potências regionais e resultar em uma devastação ainda maior no Oriente Médio. A possibilidade de um confronto direto entre Israel e Irã traz um risco real de um conflito de larga escala, com consequências que vão muito além das fronteiras desses países. Se olharmos para as Escrituras, vemos que a palavra de Deus nos alerta sobre tempos de guerra e tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus nos diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim." O que estamos presenciando nos dias de hoje pode ser um reflexo das profecias que falam sobre os tempos finais, e como cristãos, devemos manter nossos corações firmes na fé e na esperança que temos em Cristo. As consequências deste conflito para as famílias libanesas e israelenses são devastadoras. No Líbano, a destruição de casas, escolas e hospitais tem agravado a situação dos deslocados. Em Israel, os ataques do Hezbollah ao norte do país resultaram em mortos e feridos, forçando milhares de pessoas a se abrigarem em locais seguros, vivendo sob a constante ameaça de novos mísseis. As cidades no norte de Israel vivem em alerta, enquanto as sirenes de aviso de ataques continuam a soar. A dor dessas famílias nos chama a refletir sobre o papel que podemos desempenhar como intercessores e mensageiros da paz. Deixe aqui nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João 17:17. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com mais pessoas,
para que elas também possam ser fortalecidas pela palavra de Deus. A preparação de Israel para uma retaliação ao Irã traz uma tensão crescente, e os especialistas alertam para os riscos de um conflito em larga escala. Com o Irã sendo um importante aliado do Hezbollah e de outras milícias na região, qualquer ataque contra o país pode gerar uma resposta em cadeia. Isso significa que grupos armados em outros países como Síria e Iraque também podem se envolver, ampliando ainda mais o campo de batalha e arrastando outras nações para a guerra. Se você acompanhou até aqui, continue conosco, pois ainda há muito a ser desvendado sobre os desdobramentos dessa situação. No próximo trecho, vamos analisar a reação internacional a esses eventos e como as grandes potências mundiais estão se posicionando em relação ao conflito. Queridos irmãos, a situação no Oriente Médio se torna cada vez mais tensa, e as nações ao redor estão atentas a cada movimento de Israel e do Hezbollah. O mundo observa com apreensão enquanto essa disputa ameaça se transformar em um conflito de escala maior, envolvendo outras potências como os Estados Unidos e a Rússia. Ambas as nações têm interesses estratégicos na região e, portanto, estão posicionando suas forças para proteger seus aliados e interesses. Israel tem recebido apoio diplomático dos Estados Unidos, que prometem reforçar sua defesa contra ataques iranianos e dos grupos aliados ao Hezbollah. Do outro lado, o Irã conta com o apoio da Rússia, que, embora não tenha uma posição oficial de intervenção, monitora de perto os desdobramentos na região, temendo que uma guerra mais ampla afete seus próprios interesses no Oriente Médio. Essa disputa vai além de uma questão territorial. Ela tem raízes profundas envolvendo questões históricas, religiosas e políticas que inflamam ainda mais os ânimos. Em meio a esse cenário, a posição das Nações Unidas tem sido de apelo por um cessar-fogo imediato. Mas até agora, os esforços de mediação não foram suficientes para parar os bombardeios e os ataques de ambos os lados. A possibilidade de uma intervenção militar direta por parte de outras nações aumenta a cada dia, o que poderia significar uma catástrofe humanitária em larga escala. O que se vê hoje, irmãos, são sinais de que os tempos estão se cumprindo. Em Lucas capítulo 21, versículo 10, a palavra nos diz: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Esse versículo nos mostra que em tempos de guerra, as nações se confrontam, e o mundo é abalado por conflitos que vão além da nossa compreensão. No entanto, é também um chamado para que estejamos preparados e vigilantes. Devemos lembrar que mesmo diante da guerra, a nossa confiança está em Cristo, que nos promete que Ele estará conosco em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Para os milhares de civis afetados, a realidade é de dor e sofrimento. As crianças que crescem em meio ao som das explosões, as famílias que perderam seus lares e a incerteza sobre o amanhã são um retrato do que a guerra deixa para trás. As organizações humanitárias tentam fornecer auxílio aos refugiados e deslocados, mas a demanda é muito maior do que os recursos disponíveis. Muitas pessoas no Líbano e no norte de Israel dependem de doações de alimentos, roupas e medicamentos, enquanto aguardam por um milagre que ponha fim a essa violência. E em meio a tudo isso, qual deve ser o nosso papel? A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 5, versículo 16: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Devemos nos colocar na brecha e orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que vivem com medo e incerteza. A nossa oração pode alcançar lugares que as mãos humanas não conseguem, e o Senhor ouve a súplica de seu povo. Amados irmãos, quero incentivar cada um de vocês a não apenas assistir aos eventos que estão acontecendo à distância, mas a interceder por essa situação. Peça ao Senhor que estenda a sua mão de misericórdia sobre aqueles que estão em sofrimento, que traga paz a essa região e que os líderes das nações sejam guiados por sabedoria para evitar mais destruição. A guerra pode ser inevitável entre os homens, mas para Deus, nada é impossível. A sua vontade prevalece acima de todas as coisas, e a nossa fé deve estar firmada nesse Deus que é soberano.
Aqueles que acompanham o desenrolar desse conflito se perguntam até onde ele pode ir. A resposta de Israel ao Hezbollah e a preparação para uma ação contra o Irã são um risco real de uma guerra em larga escala, que poderia envolver outros países do Oriente Médio e até mesmo nações fora da região. Com isso, a comunidade internacional tenta, ainda que de forma tímida, evitar um colapso maior, temendo que uma escalada envolva potências nucleares. Mas, como cristãos, sabemos que a nossa esperança está em algo muito maior do que qualquer poder terreno. Se você está comprometido com a verdade da palavra de Deus, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João 17:17. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares, para que possamos juntos ser uma corrente de oração e esperança em tempos tão desafiadores. Ainda há muito a ser falado sobre os desdobramentos desse conflito, sobre como isso pode afetar o futuro da região e o papel que cada um de nós pode desempenhar como intercessores. Fiquem comigo, pois no próximo trecho vamos continuar aprofundando esses eventos à luz da palavra de Deus e entender o que o Senhor nos ensina em meio a essas tribulações. A situação continua a evoluir rapidamente, e a cada dia, os acontecimentos parecem mais complexos. As investidas de Israel contra o Hezbollah, especialmente no sul do Líbano, têm um objetivo militar claro: eliminar a capacidade de ataque da milícia libanesa. Mas as repercussões dessa ofensiva são profundas. O deslocamento de civis no Líbano já atinge mais de 1,2 milhão de pessoas. Com os campos de refugiados e os abrigos superlotados, muitas famílias acabam buscando refúgio em áreas de risco, à beira de estradas ou nas proximidades de cidades como Beirute, vivendo em condições precárias. Ao mesmo tempo, no lado israelense, a população no norte do país também enfrenta grandes desafios. As cidades mais próximas à fronteira se tornaram alvos constantes dos mísseis lançados pelo Hezbollah, forçando milhares de famílias a deixarem suas casas. A tensão cresce a cada dia, enquanto os governos tentam garantir a segurança de suas populações e, ao mesmo tempo, responder às agressões. Em meio a tudo isso, Israel intensifica seus preparativos para uma ação mais abrangente contra o Irã. Essa possibilidade levanta ainda mais preocupações de um conflito regional de proporções maiores, que poderia facilmente envolver outras nações. O governo israelense, com o apoio dos Estados Unidos, deixa claro que não permitirá que o Irã continue a apoiar grupos como o Hezbollah sem enfrentar as consequências. Mas a retaliação ao Irã poderia levar a uma resposta em cadeia, mobilizando outras milícias apoiadas por Teherã, como as presentes na Síria e no Iraque. Como cristãos, sabemos que Deus nos alerta sobre tempos de tribulação, mas também nos promete sua presença constante em meio às adversidades. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos conforta dizendo: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa promessa nos fortalece para enfrentarmos esses tempos difíceis, lembrando que, apesar das aflições, nossa esperança está no Senhor que venceu todas as coisas. E em meio a esse cenário tão desafiador, nós somos chamados a ser luz e sal nesta terra. Precisamos manter uma postura de fé e intercessão, clamando pela paz e por um fim às hostilidades. O que podemos fazer para ser instrumentos de Deus neste momento? Como podemos levar conforto e esperança aos que estão sofrendo, mesmo que à distância? Deixe seu comentário com suas reflexões e diga: "Eu oro pela paz no Oriente Médio e confio nos planos de Deus." Israel, ao se preparar para um confronto com o Irã, gera uma preocupação global. Líderes de várias nações têm expressado temores de que uma escalada poderia ter impactos devastadores, afetando não apenas a região, mas também a economia global, já que muitos países dependem do petróleo e dos recursos energéticos do Oriente Médio. Em meio a tudo isso, o que se vê é uma diplomacia fragilizada e um esforço internacional para evitar que a situação saia do controle.
mas sem resultados concretos até agora. Os próximos dias e semanas são cruciais, pois definirão os rumos desse conflito e suas consequências para milhões de pessoas. E é por isso, queridos irmãos, que eu peço que não deixemos de orar, que não nos esqueçamos daqueles que estão sofrendo e que coloquemos diante de Deus cada uma dessas vidas. Se você chegou até aqui, continue comigo, pois ainda vamos explorar mais o que as profecias bíblicas nos dizem sobre conflitos como este e o que isso significa para os tempos em que vivemos. Queridos irmãos, a cada novo dia de conflito, a situação se torna mais delicada e o impacto humanitário cresce. A tensão entre Israel e o Irã se intensifica, e o medo de uma guerra de larga escala se torna mais real. Muitos se perguntam: será que estamos à beira de um conflito que mudará para sempre a história do Oriente Médio? O governo israelense se mantém firme em seu compromisso de proteger seu território contra qualquer ameaça e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem de força ao Irã, afirmando que não tolerará apoio a grupos que atacam suas cidades. Mas os desdobramentos disso não se limitam a uma questão militar. O sofrimento humano é evidente. Crianças, idosos, homens e mulheres, todos sentem os efeitos de uma guerra que parece não ter fim. Eles enfrentam a fome, a escassez de água e a perda de seus lares. E é neste ponto que precisamos refletir sobre o nosso papel como seguidores de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, esta é a nossa tarefa neste momento: perseverar na oração e manter a esperança viva. Mesmo que o cenário pareça desolador, sabemos que Deus pode agir de forma surpreendente. A nossa confiança não está nas armas dos homens, mas no poder do nosso Senhor, que tem a autoridade sobre todas as coisas. Oremos para que haja paz, para que os corações dos líderes sejam tocados e para que vidas sejam preservadas em meio a tanto caos. A reação da comunidade internacional a esses eventos também é crítica. As Nações Unidas, bem como organizações humanitárias, têm tentado buscar um cessar-fogo e levar ajuda aos que estão em maior necessidade. No entanto, as negociações têm sido difíceis, pois cada parte mantém suas demandas e a desconfiança mútua. A complexidade do cenário é tamanha que qualquer movimento em falso pode levar a um conflito ainda mais devastador. A Bíblia nos mostra em Provérbios capítulo 21, versículo 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Isso nos lembra que, mesmo em meio a toda essa complexidade, Deus está no controle, e Ele pode mudar os corações dos líderes e trazer uma solução onde os homens veem apenas um impasse. Nossa missão, queridos irmãos, é interceder sem cessar, acreditar no poder transformador de Deus e nos manter firmes na esperança que Ele nos deu. E se você acredita que a paz pode ser alcançada pelo poder de Deus, escreva aqui nos comentários: eu oro pela paz e confio nos propósitos de Deus. A cada nova rodada de ataques e contra-ataques, vemos o sofrimento humano crescer, mas também a oportunidade de testemunhar o poder de Deus em ação. Se você tem acompanhado até aqui, eu encorajo a todos a continuarem firmes, pois no próximo trecho vamos explorar ainda mais o que a Bíblia nos revela sobre os tempos de guerra e como podemos ser instrumentos de paz e esperança. Queridos irmãos, enquanto o mundo observa essa escalada de tensões, muitas pessoas questionam se haverá um caminho para a paz ou se a violência se intensificará ainda mais. Em Israel, as forças militares estão em alerta máximo, preparando-se para responder a qualquer nova provocação. A possibilidade de uma retaliação direta ao Irã, considerada um dos maiores aliados do Hezbollah, continua sendo discutida entre os líderes israelenses e seus aliados internacionais, como os Estados Unidos. A preparação militar é robusta, com reforço de tropas ao longo das fronteiras e a mobilização de equipamentos avançados. O objetivo declarado é enviar uma mensagem clara a Teherã de que qualquer agressão não ficará sem resposta.
No entanto, essa preparação para a guerra traz uma preocupação crescente com as consequências humanitárias. Milhares de famílias no Líbano estão vivendo em condições extremamente precárias, forçadas a abandonar suas casas e a depender da ajuda humanitária que muitas vezes é insuficiente. Do lado israelense, a insegurança faz com que muitas famílias se refugiem em abrigos subterrâneos, temendo os ataques de mísseis que se tornaram frequentes nas regiões fronteiriças. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus nos ensina: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em tempos de guerra, é difícil enxergar uma saída pacífica, mas somos chamados a ser intercessores pela paz, mesmo quando parece que ela está distante. A nossa fé nos ensina que Deus pode mudar qualquer cenário e transformar corações endurecidos. Assim como Ele tocou o coração de reis e governantes ao longo das Escrituras, Ele pode trazer um caminho de paz para essa região tão marcada pela dor e pela violência. As negociações entre as potências continuam, mas os obstáculos são muitos. A desconfiança entre os governos envolvidos e a profundidade dos interesses estratégicos tornam cada tentativa de cessar fogo um desafio. Contudo, cada um de nós pode, através da oração, contribuir para que Deus toque esses corações e que um milagre de paz aconteça. Devemos nos lembrar das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Enquanto acompanhamos essas notícias e vemos as imagens de destruição e desespero, é fácil perder a esperança. Mas sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e que Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando o caminho parece sombrio. Se você acredita que Deus ainda pode operar um milagre nesse cenário de guerra, compartilhe esta mensagem e deixe seu comentário dizendo: Confio em Deus para trazer a paz. Estamos próximos de finalizar essa reflexão, mas há ainda mais aspectos importantes para explorarmos juntos. No próximo trecho, vamos falar sobre os sinais que esses conflitos podem representar em relação ao plano de Deus para a humanidade e o que isso significa para a nossa fé. Fiquem comigo, amados irmãos, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amados irmãos, conforme avançamos em nossa reflexão sobre os eventos no Oriente Médio, é importante observar o que a palavra de Deus nos revela sobre os tempos de guerra e tribulação. Israel, com apoio internacional, está em posição de confronto direto, mas ainda busca alternativas para evitar um conflito total com o Irã. A pressão diplomática aumenta, enquanto outras nações temem um desdobramento catastrófico que possa envolver o mundo inteiro. Nosso papel como cristãos é permanecer vigilantes e atentos aos sinais dos tempos. Em Marcos capítulo 13, versículo 7, Jesus nos adverte: E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Essa passagem nos lembra que guerras sempre existiram, mas nos convida a manter uma postura de paz e de confiança em Deus, sabendo que Ele conhece o desenrolar de cada evento. Ainda assim, a dor humana nos atinge profundamente. Famílias no Líbano e em Israel sofrem com perdas e deslocamentos, enfrentando a incerteza de um futuro sem paz. E mesmo em meio à destruição, precisamos manter a esperança viva. Cada um de nós pode ser um agente de esperança, um intercessor por aqueles que não têm forças para clamar. Enquanto Israel e Irã se movem em direção a um possível confronto, há uma expectativa global sobre como isso pode impactar a todos. A situação econômica mundial já começa a sentir os efeitos desse conflito, com o aumento nos preços do petróleo e as incertezas sobre a estabilidade regional. A guerra, queridos irmãos, traz sofrimento não apenas para aqueles que vivem nas zonas de conflito, mas também para todos que, de alguma forma, dependem da paz naquela região. E é nesse cenário que a nossa fé é provada e fortalecida. Somos desafiados a nos manter firmes em nossa confiança em Deus,
pois sabemos que tudo está em suas mãos. Como está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Precisamos lembrar que Ele é o refúgio para os aflitos e que, em meio à tempestade, Ele continua a ser a nossa fortaleza. Se você acompanhou até aqui, continue comigo, porque no próximo trecho vamos falar sobre como essa crise pode ser um sinal dos últimos tempos e o que devemos fazer para nos preparar. Deus está nos chamando a uma nova compreensão e a um posicionamento firme. Ao nos aproximarmos do final desta reflexão, é importante que nos lembremos da nossa posição como igreja diante de todos esses eventos. Conflitos, tensões e sofrimento fazem parte do cenário que vemos no Oriente Médio, mas a palavra de Deus nos conforta e nos prepara para enfrentá-los com fé. Devemos nos manter atentos aos sinais que o Senhor nos dá, lembrando das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este é um momento para nos unirmos em oração, pedindo a Deus que traga sabedoria aos líderes, consolo aos que sofrem e, acima de tudo, que sua paz prevaleça. Oremos para que a graça e a misericórdia do Senhor sejam manifestadas e que, em meio à guerra, possamos testemunhar o seu poder transformador. E para aqueles que ainda não conhecem essa esperança, este é o tempo de buscar a Deus com todo o coração, entregando suas vidas a Jesus Cristo, que é a nossa paz em tempos de tribulação. Se você sente que o Espírito Santo tocou o seu coração ao longo deste vídeo, aceite a Jesus como seu Salvador e procure uma igreja próxima para congregar. Nossa fé em Deus é a única resposta verdadeira diante das incertezas deste mundo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que possamos ser instrumentos de luz em um tempo de escuridão. Queridos irmãos, ao final desta reflexão, quero lembrar a cada um de vocês que, mesmo em tempos de grande aflição, o Senhor é a nossa segurança e esperança. O que vemos hoje no Oriente Médio nos lembra das palavras de Jesus sobre os sinais dos últimos tempos, mas também nos convida a sermos firmes e a confiar no cuidado de Deus. Que estejamos preparados, de coração aberto, buscando sempre a direção do Espírito Santo. Para aqueles que ainda não fizeram essa escolha, digo: não adie sua decisão de entregar a vida a Jesus. Ele é a única verdadeira paz em meio a qualquer tempestade. Se esta mensagem tocou seu coração, aceite Jesus como seu Salvador e encontre uma igreja para congregar e fortalecer a sua fé. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que cura, que restaura e que traz a verdadeira paz, independentemente das circunstâncias. E a todos que acompanharam até aqui, inscrevam-se no canal Reflexões Bíblicas para continuarmos juntos nessa jornada de entendimento da palavra e dos sinais dos tempos. Que possamos ser instrumentos de Deus intercedendo por um mundo que clama por esperança e transformação. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que o seu amor seja a força que nos mantém de pé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.